Hoje nós vamos então para o sexto encontro da nossa série Fé e Trabalho e vamos falar sobre quando o trabalho perde o sentido. Tem sentido no trabalho, gente? Tem sim. Não tem como você perder aquilo que você não teve, né? Então, se a gente está falando de quando o trabalho perde o sentido, é porque em algum momento ele teve sentido para a gente. E nós vamos entender que sim, né? Aliás, nós já entendemos isso, já conversamos outras vezes sobre isso, né? O trabalho, ele tem um significado, ou ele é cheio de significado para todos nós. Bom, apenas recordando, recapitulando o que nós já falamos na semana passada e nas semanas anteriores, o trabalho, ele tem realmente uma função, uma vocação dada por Deus para que nós possamos então entender e compreender por que é que nós devemos trabalhar ou em que sentido que o trabalho ele é importante para nós, e assim a gente vai caminhar de uma maneira muito tranquila, entendendo o propósito de Deus para nós acerca do trabalho, ok? Vou fazer só um ajustezinho aqui. Vamos lá, eu não sei porque que escureceu aqui, mas enfim. Pessoal, o que é que nós falamos na semana passada, no encontro passado então? Apenas recordando, recapitulando. Nós falamos do trabalho e do paraíso perdido, ou seja, que o mundo que nós vivemos ele é corrompido pelo pecado, e por essa razão todos os aspectos da nossa vida eles também acabam perdendo um pouco do sentido, do propósito, do conteúdo, e tudo aquilo que Deus preparou para nós em vista do trabalho ele acabou sendo também prejudicado. E embora o trabalho seja criado por Deus, agora também ele de uma certa maneira foi corrompido. Então, não é que o trabalho ele não seja importante, não é que o trabalho ele não tenha sido criado por Deus, mas ele também sofre todas as dores do mundo e da história por conta também da corrupção humana. Então, aquilo que nós chamamos de problemas que vieram aí por conta da queda humana. Então, nós falamos dos espinhos e das ervas daninhas, ou seja, que o trabalho ele não é uma maldição em si mesmo, nunca foi, mas ele também recebe o peso ou a carga da maldição de todos os aspectos da vida humana, que a gente falou ali dos espinhos, né, ou dos cardos e abrolhos lá do Gênesis 3, que é justamente o peso que a gente vai ter que sustentar ou experimentar aí por conta dessas coisas. Então muitas vezes a gente sofre no trabalho porque a gente não tem habilidade suficiente para desenvolver aquela atividade que nós estamos desenvolvendo, ou mesmo com habilidade a gente sofre com a resistência ao nosso redor. Então muitas vezes a gente tem dificuldades porque há fatores naturais externos que nos atrapalham, pessoas mal intencionadas, tem gente difícil de lidar no trabalho, às vezes nós não estamos bem, às vezes a gente está enfermo, está adoecido, e isso tudo nos atrapalha um pouco. Às vezes a gente não sabe também apresentar o nosso trabalho de uma maneira adequada, então falta uma boa apresentação pessoal, falta a gente se encontrar exatamente naquele local, né? E aí a gente concluiu então falando sobre o conforto no trabalho, né? Então, de que maneira? O que é que está escrito aqui, gente? Nossa. Tá ok. Nós temos a frustração, mas também a gratificação no trabalho, né? Então, uma parte de tudo aquilo que a gente constrói é desenvolvida para o bem e para o benefício de outras pessoas, inclusive de nós mesmos. Então, o trabalho, no final das contas, ele é bênção quando a gente entende isso. Ou seja, se parte da nossa
produção, da nossa criação, ela sofre também os reveses dos efeitos do pecado na vida humana, nós podemos entender e podemos compreender, portanto, que se Deus restaurou a humanidade em Cristo Jesus, Ele também restaurou toda a obra humana, toda a obra da criação. Então o nosso trabalho ele pode ser frutífero, ele é frutífero também, quando a gente entende as coisas dentro dessa ótica, da ótica de que tudo foi restaurado também por Deus, foi restaurado por Cristo. Ok? Então esse é um breve resumo daquilo que nós conversamos na semana passada. Você pode ver isso com mais detalhes no vídeo anterior. E está tudo bem. E a gente segue em frente. E a gente vai entendendo todas essas coisas com tranquilidade. Hoje nós vamos falar mais a fundo a respeito disso, falando sobre quando o trabalho perde o sentido e como a gente pode entender e recuperar o sentido do trabalho para as nossas vidas, para a nossa realidade. Para isso, eu quero ler o texto de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 17 ao 24, que vão nos ajudar na compreensão desse texto, dessa reflexão. Ok? Então, vamos lá. Apenas chegando ao texto aqui, e você pode acompanhar comigo, você pode ler se você quiser, ou pode apenas me ouvir aqui. O texto diz assim: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho nas minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Isto também é vaidade. Então, me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afatigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Vamos até o 26. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eita nós, hein? Pessoal, olha só. O Eclesiastes aqui, o texto que nós lemos e ouvimos, o livro de Eclesiastes, ele tem a gente pode dizer assim que é um livro que traz um conteúdo, vamos dizer assim, filosófico da vida, da existência e da realidade. E que traz um relato assim até mesmo um tanto quanto pessimista da vida, das coisas, do mundo, da história e por assim dizer. Se você pegar o livro do Eclesiastes e ler ele desde o primeiro capítulo, você vai começar a perceber que algumas coisas que ele diz até são tanto quanto contraditórias. Uma hora ele diz que uma coisa é boa, outra hora ele diz que essa coisa não é tão boa assim, e fica no meio do caminho, né, entre aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom. Por que será que é assim? Bom, primeiro a gente precisa entender qual é o propósito do livro de Eclesiastes e por que ele se apresenta dessa maneira, né? Ele começa a falar e usa muitas vezes essa expressão debaixo do sol e
Nós temos o trabalho que é realizado debaixo do sol e etc, etc. E nem sempre as aspirações que o autor do Eclesiastes traz, ele fala assim, ó, nem tudo isso vai ser atingido. E mesmo que seja atingido, não vai ser bem sucedido. E aí a gente faz um paralelo com a nossa própria vida, com a nossa própria realidade, fazendo essa pergunta, né? O trabalho e a vida debaixo do sol. Nós falamos no capítulo anterior que o trabalho, ele sem o devido cuidado, ele pode ser infrutífero, e da mesma forma, sem o devido cuidado, o trabalho pode ser também sem sentido. Ou seja, qual é o sentido do trabalho? Né? Se muitas vezes a gente tem uma aspiração, a gente quer ou a gente espera por algo que possa vir a acontecer por meio do trabalho, e nem sempre essas coisas vêm de fato acontecer. Então, sabe aquela história? Quando você começa a fazer planos e projetos para o seu trabalho, e aí você começa a sonhar, e você investe o seu tempo, investe o seu dinheiro, investe seus recursos, investe a sua energia, e depois de muito tempo você percebe que aquilo não... não chegou a lugar nenhum. Quem nunca, né? Quem de nós nunca passou por isso? Quem de nós nunca se sentiu um tanto quanto confuso, preocupado ou até mesmo frustrado pelo resultado do seu trabalho? Se quiser comentar aí no Facebook, aqui no Instagram, fica à vontade, né? Se você já passou por isso, se isso alguma vez já te incomodou, já te preocupou, já tirou o seu sono ou já te deixou inconformado. Olha só, por que isso acontece e por que a gente muitas vezes tem essa sensação, ou esse sentimento de que não valeu a pena, de que você investiu muito tempo, investiu sua energia, investiu seus recursos e não trouxe ou não experimentou o sentido adequado para tudo isso. Bom, vamos voltar para o livro do Eclesiastes e aí nós vamos fazer esse paralelo todo, a gente vai entender isso de uma maneira muito mais adequada. Eclesiastes, no capítulo 1, ele introduz um personagem que é chamado de o sábio. Então você vai ver lá em Eclesiastes 1, a partir do versículo 1 até o versículo 12, você vai ver tudo isso. Esse personagem, o sábio, ele aparece várias vezes aí no texto. O que é esse sábio? Na tradução, e em algumas traduções na língua portuguesa você vai encontrar essa expressão, depende da versão do seu texto bíblico, mas esse sábio, muitas vezes ele é chamado também de Coelet ou Kohelet, para ser mais literal. Kohelet é um personagem, tá, gente? Não é uma palavra que você pode até traduzir como o pensador, como o sábio, mas é também um personagem aqui do livro de Eclesiastes. E o Kohelet, ele faz um relato da sua vida, e aí a gente vai encontrar duas formas literárias, ou dois gêneros literários aí no texto de Eclesiastes. Uma parte do gênero literário, ela é feita apresentando o Kohelet em terceira pessoa. Então, sabe aqueles livros que você lê e que eles são narrados em terceira pessoa? Então, por exemplo, você vai pegar um livro narrado em terceira pessoa, em que você vai ver a voz, e você vai lendo o texto, e ele vai dizendo assim, olha, então fulano, ele acordou, ele fez isso, ele foi, ele viajou, ou seja, em terceira pessoa. Você está contando a história de alguém e essa narrativa é feita em terceira pessoa. Então é um gênero literário, uma forma literária talvez. E você tem também uma outra forma literária nesse texto, em que a história é narrada em primeira pessoa. Então é como você pegar um livro em que a história é contada e é o próprio narrador que vai contando a história da sua vida. Então ele diz assim, eu fiz isso, eu acordei, eu levantei, eu fui para lá, eu construí, eu viajei, e etc, etc, etc. Mesmo os livros de ficção, eles são escritos assim. Alguns livros de ficção são escritos em terceira pessoa, outros em primeira pessoa. E ok, está tudo bem, são
gêneros ou formas literárias em que você pode construir um texto. O livro do Eclesiastes, ele usa essas duas formas. Então, no começo, o autor ele apresenta o pensador, o Kohelet, em terceira pessoa, e depois ele vai apresentar a história em primeira pessoa. É o próprio Kohelet narrando os seus pensamentos, a sua filosofia, enfim, e depois ele volta no final para uma terceira pessoa, falando ali do Kohelet como a terceira pessoa no caso. Então dissocia ali um pouco a história. Mas qual o sentido então dessa história do sábio? Na primeira parte, o autor introduz então o sábio para falar de alguém que busca todos os caminhos e percorre uma busca de sentido, de satisfação, de alegria, para que então ele encontre no trabalho e nas realizações do trabalho a satisfação dessa vida. E aí então, como é que ele vai encontrar o sentido e a satisfação? Ele narra 3 estágios da vida que talvez a gente até se encontre em alguns ou algum desses estágios. A gente pode chamar também esses estágios de projetos de vida. O primeiro projeto que ele apresenta aqui é uma busca para dar sentido à vida por meio do aprendizado e da sabedoria. Então vai lá em Eclesiastes desde o capítulo 1, do 12 ao 18, e o capítulo 2, do 12 ao 16. Então é aquela fase da nossa vida em que a gente começa a buscar sentido por meio do aprendizado e da sabedoria. Então sabe aquela fase que você começa a querer entender as coisas, querer compreender tudo, querer dar sentido para tudo, ou encontrar sentido em tudo? Então essa é a primeira fase. Bom, passou a primeira fase, ele vai para o segundo projeto. E aí ele apresenta isso no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Que nesse segundo projeto ele faz um esforço para tornar a vida gratificante por meio da busca de prazeres. Quais prazeres são esses? Os mais diversos possíveis. Desde ter prazer na comida, na bebida, prazer nas coisas que ele realiza, prazer nos relacionamentos interpessoais, e etc, etc. Por fim, ele vai para uma terceira fase, ou para um terceiro projeto, onde ele busca afugentar a sensação de inutilidade e a busca de realizações por meio do trabalho árduo, que vai do capítulo 2, versículo 17 até o versículo 26. Então são essas 3 fases, ou esses 3 projetos. E aí esse último projeto é aquele, resumindo, né? Vamos nos mergulhar no trabalho, vamos nos concentrar no trabalho, porque o trabalho enobrece o homem, porque o trabalho é o que vai dar sentido para o homem e todas essas coisas. Então, depois de tudo isso, né, depois de todas essas 3 fases e de todo esse esforço, é que ele vai perceber que só o trabalho, embora seja importante, ele não consegue dar sentido à vida. Ele não consegue realizar a pessoa em todas as suas esferas. Desse modo, ele começa a mostrar o perigo de se basear a vida apenas no trabalho e nas realizações que o trabalho possa trazer, ou nos prazeres, no conhecimento e etc. Porque ele vai entender que tudo isso um dia vai passar. Então, Eclesiastes 2, 18 ao 20, ele vai dizer isso, né? Sabe aquela expressão? Tudo é vaidade, ou correr atrás do vento. Então, essa expressão vaidade, eu acho que eu já comentei aqui num outro momento, né? Que quando você vai para a tradução literal, vaidade é traduzido como vapor, ou seja, como fumaça. Ela vem, ela se esfumaceia e depois ela vai embora, porque tudo isso é correr atrás do vento. Então, o trabalho, ele é uma parte importante da nossa vida. Nós já vimos aí que Deus nos criou para o trabalho, que ela é uma pré-condição para uma vida estável, né? Então, eu preciso trabalhar. Por quê? Porque eu tenho conta para pagar. Eu preciso trabalhar, por quê? Porque a minha agenda ela precisa ser preenchida.
Eu preciso trabalhar por quê? Porque eu tenho dons que devem ser utilizados para um fim proveitoso. Eu preciso trabalhar por quê? Porque a vida ela só encontra um sentido quando a gente tem metas, quando a gente tem sonhos, quando a gente tem objetivos e etc. Então tudo isso é muito importante. Então faz parte da vida o trabalho. Filho, aproveitar que meu filho está passando aqui, faz 2 favores, papai. Abre essa cortina para dar uma clareada e pega o meu copo d'água lá do lado da minha cabeceira, que eu esqueci de pegar água aqui para molhar a garganta aqui no meio da aula. Aproveitar, né, irmãos, que o filho está passando aqui, a gente aproveita um pouquinho mais aí. Então, gente, o trabalho ele tem toda essa esfera positiva, ele tem todo esse sentido, né? Então a gente precisa trabalhar para todas essas coisas, mas por mais extraordinário que seja, ou que sejam as realizações do trabalho, obrigado, meu anjo. Por mais que seja positivo, que seja benéfico, tudo isso um dia vai passar. Então veja que as realizações do seu trabalho um dia vão passar. Tudo aquilo que você tem como preenchido, depois que você realizou, passou, aí você vai ter que realizar outras coisas para você se satisfazer. E mesmo o legado do nosso trabalho, ele também é limitado. Então o que eu faço hoje, o que eu realizei hoje, o que eu fiz hoje, ele é importante, o legado desse trabalho, né, ele é importante. Ele pode, inclusive, beneficiar as gerações futuras, pode sim, dependendo da obra que a gente realiza. Isso tá ok, tá tudo bem, mas isso também vai passar. Né? Mesmo legados importantes, eles ficam no caminho. E a única coisa que é eterna na vida é Deus. Então, quando o sábio, por exemplo, em Eclesiastes, ele diz, olha, eu construí palácios, construí jardins. Gente, nenhum palácio é eterno. Nenhum jardim é eterno. Você pode construir legados duradouros, por exemplo. Tem certas obras que a gente realiza que elas duram mais tempo, não é verdade? Então, por exemplo, se eu construir um sistema de trabalho mais eficiente, né? Então, por exemplo, quem estuda administração vai ver aí o método de trabalho, o método de organização da empresa e tudo mais. Tudo isso é legado. É legado. Quem cria ou quem desenvolve isso cria um legado? Cria um legado. Só que esse legado ele pode ser superado por um outro. Né? Metodologias que se usavam na metade do século XX foram superadas na segunda metade. O que funcionava nos anos 70 não funcionou nos anos 80. O que funcionou bem nos anos 80 e 90 está sendo superado pelos anos 2000. Então, os legados eles estão aí, mas eles são superados. E mesmo há determinadas coisas que podem ser influência por mais tempo. Então, por exemplo, quando você desenvolve aí uma literatura, uma filosofia, livro é uma coisa que tem o poder de durar mais tempo. Veja que nós estamos falando da Bíblia aí, que dura todos esses séculos, né? É um legado permanente. Mas quando a gente fala da Bíblia, a gente tem que entender que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então ela é feita para ser permanente. Mesmo alguns livros de grandes pensadores, eles ficam pelo caminho. Ou eles até influenciam novas gerações, mas eles também são superados por outras filosofias ou por outras sabedorias, etc, etc, etc. Então, tudo tem o seu valor, tudo pode influenciar e fazer com que, tudo eu estou falando do trabalho, né, em si, e literatura é parte do trabalho, mas isso também vai passar. Né? Então, o trabalho, por mais extraordinário que ele seja em realizações, ele vai passar, como tudo que passa debaixo do sol. Então, por exemplo, artistas que tiveram o seu tempo, tiveram a sua glória, tiveram a sua importância, depois de um tempo eles são paulatinamente esquecidos. Não significa que eles vão ser eternamente esquecidos, mas significa que eles vão perder a sua relevância. Não tem muito disso. Por exemplo, na televisão, pessoas que estavam aí bombando, aparecendo na mídia, aparecendo em capa de revista, e passa o tempo você começa a já não lembrar disso, não lembra mais dessas pessoas, elas vão perdendo relevância. Quer dizer que elas não foram importantes? Não, elas foram importantes.
mas outros artistas vão surgindo, vai se renovando, né? Então, se a pessoa não entende isso, que esse processo ele é passageiro, ela sofre. Essa semana, por exemplo, houve uma grande comoção nas notícias aí do mundo artístico, porque a Rede Globo, depois de décadas e décadas, dispensou do seu quadro de funcionários o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Talvez alguém mais jovem que esteja me ouvindo aí até esteja pensando assim, quem que é mesmo esse Tarcísio e essa Glória? Pode parecer até uma heresia isso que eu estou falando, né? Para quem é mais antigo. Mas é verdade, né? São artistas relevantes? São muito relevantes. Para a cultura artística brasileira, são nomes que marcaram a história da teledramaturgia e da própria cultura televisiva brasileira. São importantes. E por serem importantes há toda essa comoção. Mas é só uma amostra de que tudo passa, né? Que os tempos vão mudando, que as coisas vão se ajustando. E hoje mesmo eu estava lendo uma notícia de que o Tony Ramos, né, que também é dessa safra antiga, estava lamentando, né, o fato do Tarcísio e da Glória terem sido dispensados do quadro de funcionários da Globo. Mas é assim que é. Há quanto tempo a gente não vê esse casal fazendo uma novela, ou um seriado, ou outra coisa do tipo, né? Então, vai sumindo da mídia, vai desaparecendo. E isso não é apenas no mundo das artes, né? Isso é em tudo aquilo que a gente realiza. Tem projeto social que começa e que pode acabar. Tem certas profissões que já foram muito relevantes e que hoje não tem sentido nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, se vocês quiserem, puderem responder aqui no Instagram e no Facebook, vai ajudar na interação. Quem aqui, olha só, quem for responder já vai entregar a idade. Quem aqui já fez curso de datilografia? Ou melhor, quem tem o diploma de datilografia em casa? Eu fiz curso de datilografia quando era adolescente. Acho que eu tenho meu diplominha guardado até hoje em uma caixa aqui em casa. Quem de nós aqui já não teve que fazer isso? Porque na minha geração ainda, na minha adolescência, era um pré-requisito para você entrar no mercado de trabalho e saber datilografia. A Márcia se entregando aqui no Instagram. Ela fez. A Simone também. Eu tenho. Né? Eu também tenho, viu, gente? Aí, ó, o Valmir aqui no Facebook. O Fábio também fez curso de datilografia. Né? Por quê? Porque era um pré-requisito. Você não poderia trabalhar num escritório ou fazer qualquer atividade desse tipo se você não soubesse datilografar. A Márcia até hoje usa o teclado sem precisar olhar onde as teclas onde estão as letras. Eu também, viu, Márcia? Sou bom nisso. A Thaís, minha esposa, de vez em quando ela até fala assim, nossa, eu fico às vezes tonto de ver como que você digita rápida e começa a escrever, porque é verdade, eu estou às vezes num livro, eu estou olhando aqui, estou escrevendo rapidinho, estou pensando, estou olhando aqui para a tela e estou escrevendo. É porque eu criei prática. Gente, olha só aqui a pérola, aqui no Facebook. A Juliana, nem sei o que é datilografia. Agora eu me senti velho, viu, gente? Mas é verdade. Vou falar para você então, Juliana. O que é datilografia? Datilografia é a arte, olha que bonito. Datilografia é a arte de escrever num teclado. Nada mais do que isso. Datilografia é a capacidade de você escrever textos numa tecla ou num teclado que no começo era no teclado de uma máquina de escrever. Agora, por favor, não venha me dizer que você não sabe o que é uma máquina de escrever, hein? Senão, aí eu vou me sentir mais velho ainda. Eu tenho certeza que você já deve ter visto em algum lugar nesse mundo, nem que seja no museu, uma máquina de escrever. É isso aí, Márcia. Velho não, jovem há mais tempo, é verdade. Eu sou jovem há mais tempo. Somos jovens há mais tempo. Então, hoje, um curso de datilografia se tornou uma coisa tão obsoleta que a própria Juliana acabou de dizer que não sabe o que é datilografia, né? Olha ela perguntando aqui, Uia, precisava de curso para isso? Precisava, Ju. Sabe por quê? Por duas razões. Primeiro,
que você tinha que saber digitar, ou teclar, né, no caso. E segundo, que quase ninguém tinha computador pessoal. Veja, lembra de aulas anteriores que eu falei que o Steve Jobs foi o cara que pensou na hipótese e levou isso a cabo, né? Na ideia de todo mundo ter um computador pessoal? Até os anos 80, quase ninguém tinha computador. Até os anos 90, né? Vamos falar de Brasil aqui. Então, computador era uma coisa para nerd, até o início dos anos 90, e a gente produzia textos em máquina de escrever. E não era todo mundo que tinha máquina de escrever. Então, se você... É isso aí, Márcia. Se não tivesse um certificado de datilografia, não arrumava trabalho, não arrumava serviço. Então, a gente tinha que saber. É isso aí, Sônia. Velho não, experiente. A Juliana, quando era criança, via dos meus pais. Então, é assim que era. A gente tinha que saber. Hoje, como todo mundo tem computador pessoal, as pessoas aprendem a escrever intuitivamente. Então, você não precisa fazer um curso de datilografia, porque as minhas crianças, elas escrevem aqui no teclado do computador. Eu não precisei pôr elas no curso. Elas aprenderam. Aliás, gente, vamos falar aqui de uma coisa um pouco mais recente. A gente tinha que entrar em curso de informática. Eu me lembro, no ano de 93, 94, que eu fiz curso de informática da Microcamp. Era um curso de 1 ano e meio para você aprender a mexer no computador. Mexer no computador e entrar na internet. Olha só, não é? Isso ficou obsoleto também. Ninguém mais faz curso para isso. Tudo é muito intuitivo. Tudo é feito para ser prático. Aí a Márcia também, de novo, mostrando que ela é jovem há mais tempo. Igual eu. Né? É assim que era. Pessoal, é engraçado isso, mas é só para a gente entender, né? Que nada permanece, né? Tudo muda e a gente vai se atualizando. Aquilo que era relevante há muito tempo, hoje não é mais. Então, profissões que antigamente elas eram necessárias, importantes e fundamentais, hoje elas nem existem mais. E possivelmente a profissão que você está desenvolvendo hoje, talvez daqui a um tempo ela não seja mais relevante. Ou talvez ela mude ou passe por ajustes. Então eu estava brincando aqui do curso de datilografia, não faz sentido nenhum hoje. Né? Curso de informática, não precisa mais disso hoje. Por quê? Porque é intuitivo. Né? Para que eu vou ensinar curso de informática só em contextos muito específicos? Né? Para uma geração que não teve acesso a isso de uma maneira intuitiva, aí sim você vai precisar ensinar, mas é nicho, uma coisa muito específica. Então, por exemplo, as minhas crianças, né, tenho uma filha de 12, um menino de 10, eles entram no computador de maneira intuitiva e eles mesmos se viram. Eles aprendem. Eu raramente tive que sentar com os meus filhos e ensinar eles como é que eles precisam, como é que eles usam um PowerPoint, um Word, alguma coisa do tipo. Porque eles vão e eles aprendem. Aquilo que eles não conseguem de maneira intuitiva, eles vão no YouTube, eles vão. E eles procuram um tutorial e eles aprendem. É uma outra geração. E é essa geração que vai entrar no mercado de trabalho daqui a pouco. Então eles vão resolver os problemas de uma maneira muito mais natural. E aí então atividades que eram relevantes passam a não ser mais. E há algumas profissões, gente, que não existem ainda e que estão sendo criadas. Faz sentido para você? Porque é assim que é. Portanto, pessoal, quando a gente entra na reflexão do sábio, do Kohelet, a gente começa a perceber isso. Que toda realização, por mais extraordinária que ela seja, ela vai passar. Meu amigo Bruno está falando aqui no Instagram. Cursos de informática apenas para ferramentas e programas específicos. A base não tem mais curso. Exatamente, Bruno. Faz muito sentido. Né? Eu, por exemplo, eu não sou um cara muito bom com planilha de Excel. Já até aprendi a fazer, mas já esqueci como é que faz. Mas se eu precisar, tem dois caminhos. Eu posso realmente fazer um curso específico, como isso que você está falando, ou posso buscar um tutorial. Né? Hoje você aprende muito com a internet, se você quiser. Ok, gente? Então, é assim que é.
e a gente vai se ajustando. E se a gente não entende isso, a gente começa a entrar numa angústia existencial. Porque aí você começa a olhar e fala, nossa, mas eu dediquei tanto tempo a isso e agora eu vi que tudo isso não tem mais sentido. Quando eu estava falando do curso de datilografia, gente, eu lembro que eu fiz o curso numa escola lá no bairro que eu morava, lá em Presidente Prudente. O Bruno vai lembrar, né, do bairro, que é a Coab. O Danilo Cotosi, que entrou aqui, não sei se ele está aqui ainda, mas ele também é da terrinha, da Coab para o mundo. E nós tínhamos uma conhecida lá que ela tinha uma escola de datilografia. Então ela começou numa sala na casa dela e foi comprando máquina de escrever e o negócio foi crescendo. E aí ela fez uma reforma, construiu uma sala lá e comprou um monte de máquinas de datilografia, tudo usada, né? E foi ampliando e ela tinha turma da manhã e turma da tarde, etc, etc, etc. E criou um grande negócio. Não foi um grande negócio, mas eu acredito que foi um negócio que ajudou a pagar as contas dela por muito tempo. Mas quando perdeu relevância, o que ela fez com aquelas máquinas de escrever? Não sei se vendeu, não sei se ela doou. Eu sei que aquela sala, aquele salão já não teve mais utilidade. Se a pessoa não se ajusta, não sei, não conheço a história dela, mas se a pessoa não se ajusta, ela entra em angústia. Como tudo na vida, se a gente não se ajusta, perde o sentido. Ok, gente? Faz sentido até aqui, pessoal? Deu para entender, né, a lógica da coisa aqui? Porque que muitas vezes, se a gente coloca todas as nossas fichas, coloca todo o nosso entendimento, a nossa concentração, as nossas emoções numa única atividade ou apenas naquilo que a gente acha que vai ser o legado, se a gente não toma cuidado, a gente entra em parafuso? Faz sentido? Porque é mais ou menos assim que a gente percebe tudo isso. Ok? Aí então, se nós não entendemos isso, nós passamos a viver a alienação do trabalho. Ou seja, se o trabalho é mal compreendido, ele gera alienação também. O Kohelet, o pensador, o sábio do Eclesiastes, ele traz essa reflexão, né? Se nós pensamos apenas no hoje, ou seja, na vida debaixo do sol, nós vamos investir apenas naquilo que é transitório, que é passageiro, que é sem esperança no futuro. Por isso, para que o trabalho não gere apenas alienação, a gente precisa estar atento. Veja, quando a gente vê essa expressão no livro do Eclesiastes, que diz assim, olha, vi debaixo do sol aquilo e aquilo outro e tal, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer dessa vida. O que é debaixo do sol? Quem está acima do sol, gente? Numa expressão poética aqui, é Deus. Deus está acima do sol, está acima de todas as coisas. Quem está abaixo do sol é a gente, é o ser humano, é a humanidade, é a criação de Deus. Então ele está dizendo assim, olha, eu vi debaixo do sol que isso pode gerar alienação. O que é alienação? É a gente investir o nosso tempo, a nossa energia, as nossas emoções em algo que vai nos tirar do verdadeiro propósito da vida e, portanto, do propósito de Deus. Se nós vivemos assim, nós estamos alienados. Essa é a ideia. Esse é o entendimento do que é alienação. Faz sentido, gente? Então, o trabalho ele é importante? É importante, mas lembre-se que ele é transitório. As nossas realizações a respeito do trabalho, elas são importantes? São importantes, mas são transitórias. A nossa carreira ou o tipo de trabalho que a gente desenvolve é importante? É importante, mas é transitório também. O Bruno perguntou aqui no Instagram, eis a pergunta, qual o seu propósito? É uma pergunta para mim ou é uma pergunta retórica, Bruno? Você quer uma resposta ou você está só fazendo uma reflexão aí? Deixa no gancho aí que nós vamos falar sobre esse propósito, tá? Pendura no varal aí que nós já vamos voltar nisso, tá bom? Então, qual é o sentido ou qual a forma da gente não se alienar? Tá, uma reflexão, né? Isso é uma boa reflexão, né? Porque tudo na vida precisa de um propósito. E na verdade, Deus tem um propósito para nós. Mas deixa no gancho aí. Então, para que não gere alienação, o que é que nós vamos fazer então? Qual a melhor maneira
de não estarmos alienados? Primeiro, ter expectativas além da realidade presente. Ou seja, nós precisamos entender, e aqui nós estamos falando de fé, né, gente? Nós estamos falando de uma reflexão cristã. Ou seja, existe uma vida além da realidade presente. O que Deus preparou para nós aqui não é só trabalhar, viver essa vida, morreu, acabou. Porque se fosse assim, a gente ia ter que parafrasear a expressão do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, que se a nossa vida ela se resumisse apenas a viver e morrer, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Quando ele fala da ressurreição, ele está dizendo isso, né? Se a gente não tiver a ressurreição e não tiver uma outra vida, então qual é o sentido dessa vida? Não é verdade? Então existe uma expectativa além dessa vida que nós estamos vivendo. Lembra quando nós falamos lá no encontro passado sobre o drama de Salieri e de Mozart? Eu até postei um vídeo no Instagram e não postei mais vídeos porque acaba ficando muito trabalhoso. E eu vou citando aqui para vocês, gente, vocês têm YouTube aí para vocês procurarem, tá bom? Vocês vejam o vídeo depois. Mas, só recordando, né, o drama de Salieri e Mozart. Qual que era o drama? Mozart, ele era um gênio, né, ele nasceu com um dom extraordinário de produzir músicas maravilhosas, enquanto Salieri, ele nasceu apenas para ser competente. Ele era um bom músico, nada mais do que isso. Ele até tinha uma outra habilidade que Mozart, por exemplo, não teve, ou um dom, que era de conseguir se organizar e ser bem sucedido no trabalho. Então, por exemplo, Salieri era um cara muito rico. Era um cara que estava próximo da corte. Então, você pode até não gostar da figura de Salieri, mas ele teve a capacidade de fazer uma carreira bem sucedida e que lhe deu conforto material profissional, fazendo essa comparação aqui de Salieri com Mozart, né? Então, você pode não gostar da figura de Salieri, mas ele foi competente nisso. Só que ele não era um gênio da música como Mozart. Mozart era gênio. E talvez, né, possivelmente, ele não foi tão competente em aproveitar profissionalmente da sua genialidade, embora ele tenha produzido obras maravilhosas. E aí, então, Salieri guardou expectativas que eram muito maiores do que a sua capacidade. Então, nesse romance, nessa história, né, só usando como exemplo aqui, tá, gente? Ele alimentava o desejo de ser famoso, de ser imortal. Ou seja, ele queria ser imortalizado através das suas obras, através das suas composições, através da sua genialidade. O problema é que ele não era gênio. Então, ele era competente. Não dá para dizer que Salieri era um mau músico. Ele era na média. Ele era um músico ok. E fez uma carreira com a possibilidade de ser um músico ok. Mas quando ele se deparou com a genialidade de Mozart, ele ficou revoltado. Porque ele percebeu que ele nunca ia ser tão bom como Mozart. Agora, gente, só abrindo parênteses aqui. Quantas pessoas são geniais? Será que todo mundo é genial? Será que muitas vezes a gente não sofre achando que a gente tem que ser genial igual aos demais? Igual esses poucos, né? Vamos organizar melhor aqui. Porque não é todo mundo que vai ser gênio. Não é todo mundo que vai ser fora da curva. A maioria, a grande maioria de nós, vamos viver uma vida ok. E está tudo bem. Talvez você tenha alguma faceta da sua vida, da sua realidade, em que você seja genial, que você seja muito acima da média. Se você é assim, que bom. Então aproveita e estende a sua genialidade ao máximo. Mas esse é um parâmetro que a gente não pode mediar a nossa vida, porque senão a gente vai sofrer. Senão a gente vai achar que tudo que a gente vai fazer tem que ser extraordinário. E a vida não é assim. Nosso trabalho não é assim. Já pensou se a gente fica sofrendo todo dia porque a gente não chegou aos 30 anos, e para essa geração mais nova, aos 20 anos? A minha geração falava assim que muitas pessoas falavam assim que o top da vida era chegar aos 30 anos acumulando o primeiro milhão.
Vai fazer o que com esse primeiro milhão, né? Se você não tiver um propósito para a vida. Mas enfim, a geração mais nova é chegar aos 20 já criando uma startup, tendo muito sucesso, viajando o mundo e tudo ao mesmo tempo. Será que dá para todo mundo, gente? Para alguns dá, mas para a grande maioria não. E aí, se você não alcançou isso, você vai sofrer? Você vai ficar inconformado? Você vai rasgar as vestes, como diz o texto bíblico? Você vai ficar sofrendo? Não pode ser assim. Né? A gente não pode alimentar uma expectativa além da realidade presente, porque senão o trabalho ele vai alienar a gente. Ele deixa de ter um sentido claro. Ele deixa de cumprir a sua função. Não pode ser dessa maneira. Então essa era a ambição de Salieri. Ele queria ser famoso, queria ser imortal. Quando ele vê que Mozart era muito acima daquilo que ele poderia ser, ele, ao invés de experimentar satisfação naquilo que ele já tinha conquistado, ele amaldiçoa Deus. Ele diz assim, olha Deus, eu pedi tanto para você me fazer um gênio, e você colocou Mozart na minha vida para escarnecer de mim, para mostrar que ele é o gênio e eu não sou o gênio. Que ele pode ser imortal e eu não posso. Pessoal, imortalidade é o presente que Deus vai dar para a gente na vida eterna. E está tudo bem. Se você crê nisso, obviamente, né? Você não é obrigado a crer nisso. Mas a fé cristã que a gente ensina, que a gente propaga é essa. É assim que eu creio. E para mim faz muito sentido. Tá bom? Então, trabalho ele é importante. Ele é necessário. Ele faz parte da realidade presente. Mas se a gente alimentar uma expectativa muito acima da média, a gente vai sofrer. Ok? Você pode ser acima da média? Pode. Você tem caminhos para isso? E isso vai fazer com que você chegue até um nível muito maior da sua vida? Ok. Viu, gente? O que eu estou falando aqui não é para você desanimar ou para você viver uma vida conformada. Não é nada disso. É só para a gente se enxergar e entender, né, a nossa realidade e não sofrer com a realidade presente. Porque senão você não vai conseguir atingir um patamar mais alto, um nível mais alto na sua vida, mesmo que você tenha capacidade para isso. Porque você vai estar o tempo todo se comparando com o outro, e o outro é o outro, não é você. Você tem que ser o melhor você que você pode ser. Faz sentido isso, gente? Dá um joinha aí no Instagram se você entende isso, se faz sentido para você. Dá um joinha aí no Facebook também, pessoal. Ou, se você não concorda também, pode discordar, pode comentar aí no Instagram e no Face, para a gente ver se faz sentido. Ok? Deixa eu tomar água enquanto isso. Ok? A Vitória diz que dá ok aqui, que faz sentido. Simone, legal. Natanael, faz sentido. Dá um joinha aqui. Deixa eu ver o Face aqui como é que tá. Ah, legal. A Carol, faz sentido. Valmir apareceu só o Valmir aqui, não apareceu o comentário dele. Legal, gente. Bacana. A Márcia aqui, verdade, faz sentido sim. Legal, gente. Que bom que faz sentido. Faz sentido para mim também. Bom, então esse é um aspecto, né? Não alimentar a expectativa além da realidade presente. Um outro aspecto importante nós temos que estar atentos às injustiças e à despersonalização presente em todo o sistema social, em todos os sistemas sociais. Juliana aqui faz sentido também. Vou traduzir esse palavrão todo que eu falei aqui. O trabalho, se ele não for bem compreendido, se ele não for bem ajustado, ele também pode trazer alienação para a vida humana. Né? Desde a Revolução Industrial, e nós estamos falando aí dos últimos 2, 3 séculos, e no Brasil, nós vamos falar de Revolução Industrial a partir dos anos 50 do século XX, aqui atrasou um pouquinho, né? É Brasil, né? Mas o que é a Revolução Industrial? É o nascimento da industrialização, o crescimento da indústria, o crescimento do corporativismo moderno. Então isso começa lá na Europa, começa na Inglaterra, depois passa para o Novo Mundo, para os Estados Unidos, depois
vai chegar até antigamente a gente usava a expressão terceiro mundo, né? Os países sul-americanos, latino-americanos, depois a África, alguns países do Oriente e da Ásia e etc, etc. Bom, que é o processo de industrialização. Quando vem o processo de industrialização, o regime de trabalho ele acaba também trazendo uma outra forma, um outro sistema de trabalho. Vamos pensar no homem do campo, antes da Revolução Industrial. Como é que eram, por exemplo, como eram as relações de trabalho? O trabalho ele era rural, era o trabalho do campo, ou então era o trabalho pedagógico, vamos dizer assim, né? O trabalho do ensino. Então, resumidamente, você tinha algumas classes específicas de trabalho. Você tinha os militares, né, as pessoas que compunham os exércitos dos mais variados países. Você tinha o comércio, você tinha quem dava aula, quem ensinava nas universidades. Não existia o conceito de escola como se existe hoje. Você tinha a classe sacerdotal, que eram as pessoas que trabalhavam em ofícios religiosos, e algumas outras atividades e afins. Existiam várias atividades, sempre existiu, mas não era tão específico como depois acaba surgindo com a Revolução Industrial. E quando eu digo de específico, eu estou falando de uma função única. Então, por exemplo, se você trabalhava como homem do campo, por mais que você em uma determinada função ou determinada época você realizasse uma função, eu vou só plantar, depois eu vou só colher, depois eu vou cuidar da plantação, etc, etc, mas você fazia uma variedade de coisas. Com a Revolução Industrial, você cada vez mais vai vendo um trabalho específico. Então, por exemplo, o cara que vai só fazer uma peça, ele vai fazer só uma peça. A mulher que vai só construir um tecido, ela vai só construir um tecido. Então são trabalhos específicos. Tem uma sátira disso, que está no filme do Chaplin, que é Tempos Modernos, que aparece ele lá numa linha de produção, e ele fica só ali apertando parafuso, chega uma hora que ele está tão cansado que ele fica assim, e continua apertando até quando ele está no descanso, porque ele está tão cansado. E o trabalho ali, ele não era regulamentado, então as pessoas iam para as indústrias e trabalhavam 12, 14, até 16 horas por dia, sem descanso. Então isso despersonalizava as pessoas também, porque não existia uma outra função, outro sentido para a vida que não trabalhar. E aí a pessoa ficava embrutecida, porque ela não tinha tempo para raciocinar, para pensar, para ver sentido no trabalho dela. Ela simplesmente trabalhava porque ela precisava trabalhar. Era um trabalho mal remunerado muitas vezes, insalubre, ou seja, a pessoa corria o risco aí de se machucar, de morrer cedo, e muitas crianças, inclusive, trabalhavam na indústria para ajudar na composição financeira ali da família. Então, eu não vou entrar no mérito filosófico aqui, nem político, tá? Mas não dá para deixar de falar, por exemplo, que Karl Marx foi um dos primeiros a falar sobre o trabalho alienado, lá no século XIX, porque na Europa milhares de trabalhadores trabalhavam, ficavam doentes, debilitados, alienados da vida e do mundo apenas para sobreviver. Né? Ele não foi o único teórico que falou a respeito disso, e muitas linhas, seja da direita ou da esquerda política, aí, não quero entrar no mérito, mas falaram sobre as relações de trabalho e teceram ali suas considerações. Mas qual que é o entendimento aqui? É que o trabalho ele não pode nos alienar. E hoje as relações de trabalho elas são muito mais suaves do que no século XVIII, do que no século XIX ou até mesmo no início do século XX. Então a nossa vida, a nossa qualidade de vida no nosso trabalho, ela é muito superior ao que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós viveram. Faz sentido isso para você? Você pode concordar ou discordar, tá bom? Mas é assim que é. Então, quando a gente está envolvido num trabalho em que a gente passa muito tempo com a nossa mente, com as nossas emoções, com a nossa energia
apenas exclusivamente naquilo e a gente não encontra sentido naquilo, isso é perigoso também. Então a gente pode ficar alienado. Por quê? Porque a gente não tem tempo para ver o resultado do nosso trabalho. Ok? Então, se você, por exemplo, está envolvido numa atividade em que você não consegue enxergar sentido naquilo, então começa a buscar sentido. Começa a observar. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou trabalhando no trabalho em que eu trabalho? Qual é o sentido de tudo isso? Gente, quando eu estou falando isso, eu não estou querendo fazer com que você comece a questionar o seu trabalho ou sofrer porque você está numa determinada carreira ou profissão, não. Não é essa a proposição, tá? Embora, eu já disse aqui muitas vezes, que se o trabalho que você desenvolve não te traz satisfação, você não está feliz, você não é obrigado a continuar fazendo o que você faz. Tá ok? Nunca é tarde para você mudar de área, mudar de profissão, mudar de carreira. Tá bom? Importante que você entenda isso. No entanto, é importante que você também compreenda que às vezes não é prudente e nem necessário você mudar de área, mudar de trabalho, mudar de emprego. Às vezes é necessário apenas você mudar a perspectiva ou a expectativa que você tem a respeito do trabalho. Às vezes o problema não está no trabalho em si, está na gente. Está na maneira como a gente enxerga isso. Eu já trabalhei com gente que xingava o trabalho que fazia, reclamava, já chegava a pé da vida, já chegava triste, já chegava irritado. Poxa vida, trabalho é bênção de Deus. Às vezes é só você mudar a perspectiva da coisa. É só você entender, né? Às vezes, tá? Cada um tem a sua realidade particular, mas muitas vezes é isso. É só olhar, puxa, que bom, né? Olha, eu consigo fazer uma coisa legal aqui. Olha, eu tenho possibilidade de ter uma boa relação. Olha, o que eu ganho aqui com esse trabalho, ele paga minhas contas e me ajuda a desfrutar e viver bem. Então, tudo depende da perspectiva. A Kátia está comentando aqui, não somos árvores, se bem que existem árvores que andam. Como é que é isso, Kátia? Explica melhor aí para o pessoal entender. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas só para ficar mais claro. E aí eu vou falar o que eu entendi do seu comentário. Tá bom? E aí com o comentário da Kátia a gente encerra essa primeira parte aqui que o Instagram vai fechar a cortina pra gente. No Facebook a gente continua aqui, sem interrupção, mas no Instagram a gente vai para a segunda parte rapidinho para a gente encerrar. Não somos árvores, se bem que existem árvores que andam. O que eu entendi é que... Não, vou deixar a Kátia explicar, para não falar bobagem, que às vezes eu não entendi direito. Ah, legal. Isso, entendi. Eu entendi do jeito certo, então. As árvores não saem do lugar. É verdade, Kátia. Se bem que é verdade, tem algumas árvores que andam. Joia. Nós não somos árvores, né? A gente não fica plantado num lugar só. A gente pode sair do lugar. A gente pode mudar. Eu já falei aqui num outro momento que quando eu me sinto muito incomodado num determinado lugar, numa determinada situação, ou quando eu sinto que está confortável demais, eu começo a me mexer. Porque, para mim, é a hora que está meio perigoso, que eu começo já a me sentir um pouco incomodado. Ok, gente? Claro, tudo é possível. O meu amigo Sandrão aqui, Alessandro Jorge, Débora da Fonte de Leandro Carnal também, sou fã desse. Eu gosto dos textos dele, embora eu não tenha feito nenhuma relação, tá? Pessoal, vai fechar a primeira hora, eu vou fechar aqui e vou abrir uma segunda live. Eu espero vocês para a gente terminar a conclusão, tá bom?